Olá! Nessa aula trataremos do princípio da sustentabilidade ambiental. O princípio da sustentabilidade ambiental é um princípio de direito ambiental. Na verdade, os princípios de direito ambiental são normas jurídicas que funcionam como mandados de otimização da proteção do meio ambiente. São comandos abertos, frequentemente positivados na legislação ambiental, cuja aplicação requer construção de seu significado a partir de uma situação concreta, a qual ele pretende regular. O princípio da sustentabilidade ambiental, ele pode ser considerado um princípio estruturador da legislação ambiental. A ele se encontram vinculados vários outros princípios. Nós elegemos 4 princípios para abordar neste curso. Quais são esses princípios? O princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador e o princípio do usuário-pagador. A primeira referência que se tem do princípio da sustentabilidade ambiental é o relatório de Brundtland, que foi publicado em 1987. Esse relatório é resultado de uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU. Na verdade, o relatório de Brundtland, ele aponta a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo. Ele levanta a necessidade de uma nova relação entre ser humano e meio ambiente, a partir de um modelo que não sugere a estagnação do crescimento econômico, mas sim a sua conciliação com questões ambientais e questões sociais. É conhecido como o nosso futuro comum. Depois de 1987, houve várias tentativas de se retomar a discussão sobre a necessidade do desenvolvimento sustentável, que nunca foi completamente harmonizado sob o ponto de vista da legislação mundial. Sempre existiu uma tensão entre os países considerados desenvolvidos e aqueles países que, na verdade, se encontravam em desenvolvimento no que diz respeito às questões relativas à apropriação dos recursos naturais. Por isso, em 1972, é publicada uma outra declaração na qual nós vamos encontrar um novo conceito de sustentabilidade ambiental ou um conceito de sustentabilidade ambiental um pouco mais bem depurado. Essa declaração, também da Organização das Nações Unidas, é conhecida como Declaração de Estocolmo de 1972. Né? É também chamada Declaração sobre o Meio Ambiente Urbano. No princípio 2, né, dessa declaração, encontra-se registrado que os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna, e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício de gerações presentes e futuras, mediante cuidadosa planificação ou ordenamento. Neste momento, né, as nações signatárias da Declaração de Estocolmo, elas, ao produzirem esse documento, chamam a atenção para a importância da preservação do meio ambiente, não somente para gerações futuras, para gerações presentes, como também para gerações futuras, né? E observem que já nesse momento existe uma vinculação entre a necessidade da proteção ambiental, né, e a necessidade de planificação ou de planejamento por meio, né, de legislação que dê suporte às ações dos estados, né, e de particulares sobre esse mesmo meio ambiente. Após a Declaração de Estocolmo de 1972, o significado de sustentabilidade ambiental ele é novamente consignado num novo documento, conhecido como Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
Este documento, ele é resultado da conhecida, da chamada ECO 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1992. A definição mais aceita para a expressão desenvolvimento sustentável encontra-se consignada nesse documento e é, né, traduzida no desenvolvimento capaz de suprir necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É, na verdade, o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. No Brasil, esse significado que se encontra registrado na Declaração do Rio de Janeiro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ele é reproduzido no artigo 225 do texto constitucional de 1988. Neste artigo 225, né, está estabelecido que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa necessidade de preservação do meio ambiente para presentes e futuras gerações, vinculada a ações do poder público, mas sem prescindir da necessidade de um envolvimento da sociedade civil, dos cidadãos, dos empreendedores, é, na verdade, uma expressão da ideia de que sustentabilidade não se faz sozinha, ou não é uma obrigação ou um dever somente do poder público. Ela, ao contrário, resulta, né, de ações cooperadas entre poder público e sociedade civil. Então, em síntese, qual é o significado de desenvolvimento sustentável que nós vamos extrair dessa legislação, né, internacional e mesmo da própria Constituição Federal de 88, esses tratados internacionais, né, o relatório de Brundtland, a própria Declaração de Estocolmo de 1972, ou mesmo, né, a Declaração do Rio de Janeiro para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Bom, de 1992. Esse significado de sustentabilidade ambiental, ele está atrelado a 3 dimensões. Ele é um significado tridimensional. E quais são essas 3 dimensões? A dimensão econômica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Pensa-se, portanto, que o desenvolvimento sustentável, ele deve, né, ele significa, num primeiro momento, desenvolvimento econômico. Mas que tipo de desenvolvimento econômico? Não um desenvolvimento econômico que não seja predatório. Né? Em outras palavras, um desenvolvimento econômico que se faça em consonância com a necessidade de proteção ambiental, né? E, ao mesmo tempo, né, sem perder de vista a necessidade de inclusão social. Aqui vale ressaltar que essa proteção ambiental, usualmente, ela é garantida pela aplicação de 2 outros princípios. O princípio da precaução e o princípio da prevenção, sobre os quais nós falaremos posteriormente. Essa dimensão social, ela é lida numa perspectiva mais desenvolvimentista. Em outras palavras, ela se traduz no acesso ao consumo, né? Observa-se que a inclusão social, ela tem um significado mais liberal no que diz respeito à tradução que se faz desses textos internacionais e dos próprios textos nacionais sobre proteção ambiental, o que tratam de sustentabilidade ambiental, né? Na verdade, nós entendemos que essa dimensão social, ela poderia ser ampliada, né, para se desdobrar numa outra dimensão. Qual seria essa outra dimensão? A dimensão
étnico-cultural, a dimensão étnico-cultural, que vai, na verdade, significar a necessidade de respeito à diversidade cultural, em matéria de desenvolvimento econômico. Em outras palavras, como eu disse anteriormente, não cabe nesse conceito mais aceito de sustentabilidade ambiental uma certa preocupação com ações derivadas do desenvolvimento econômico que vão implicar em gentrificação, em expulsão de populações de baixa renda dos seus habitats naturais. Né? Exatamente por isso, nós consideramos ser importante, como já levanta o próprio Inácio Isaacs ao tratar de sustentabilidade ambiental, a necessidade dessa proteção à diversidade cultural e o respeito à diferença, de forma a não resumir a dimensão social ao acesso ao consumo. Bom, mas e a jurisprudência brasileira, né? Como ela tem, na verdade, aplicado o princípio da sustentabilidade ambiental? De um modo geral, nós podemos dizer que a dimensão ambiental, ela tem assumido um certo peso na significação da sustentabilidade ambiental. Isso quer dizer, na prática, que algumas ações desenvolvimentistas, de fundo predatório, elas têm sido refreadas com a aplicação da legislação ambiental. Ao mesmo tempo em que a dimensão social ela tem ganhado ao longo dos anos uma certa expressão quando em questionamento algum conflito de interesses de fundo econômico, né? Quando está em questionamento aí algum tipo de conflito de interesse que tenha um fundo de ordem econômica, a questão social hoje ela já é mais considerada, mas não a ponto de se sobrepor à necessidade do desenvolvimento econômico. Bom, um exemplo interessante de aplicação desse princípio da sustentabilidade ambiental é o que está consignado no recurso especial 403/190 de São Paulo, né? Em 2006, o STJ decidiu sobre a necessidade de remoção de algumas famílias instaladas no local da chamada represa Billings, né? A represa Billings é uma represa, um reservatório que abastece boa parte da região metropolitana de São Paulo, né? Nesse acórdão, ficou consignado o entendimento de que a destruição ambiental verificada nos limites do reservatório Billings, que serve de água a grande parte da cidade de São Paulo, provocando assoreamentos, somados à destruição da Mata Atlântica, impõe a condenação dos responsáveis, ainda que, para tanto, haja necessidade de se remover famílias instaladas no local de forma clandestina, em decorrência de loteamento irregular implantado na região. Neste acórdão, o STF deixa consignado, então, que a dimensão social em face da relevância ambiental da represa, né, acaba justificando a remoção das famílias, que, se ali permanecessem, iriam colocar em risco a própria capacidade da represa de armazenar água, né, potável e, assim, abastecer a região metropolitana de São Paulo. Não se trata, né, tão somente de uma restauração de matas em prejuízo de famílias carentes de recursos financeiros, né? Que provavelmente deixaram-se enganar pelos idealizadores de loteamentos irregulares na ânsia de obterem moradias mais dignas, né?
registrado no acórdão, mas, sobretudo, da preservação do reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um número muito grande, ou muito maior, de pessoas do que as residentes, né, na área de preservação. E aí, então, no conflito de interesse entre o público e o particular, há de prevalecer aquele que, em detrimento deste, quando impossível a conciliação de ambos. Bom, nessa aula, então, nós tratamos do princípio da sustentabilidade ambiental. Nós vimos que esse princípio, ele tradicionalmente é abordado a partir de uma perspectiva tridimensional, que alia desenvolvimento econômico à proteção do meio ambiente e à necessidade de inclusão social, que essa inclusão social, na verdade, é uma inclusão que se traduz no acesso ao consumo, né? Vimos que o nosso entendimento sobre sustentabilidade ambiental, sobre o significado de sustentabilidade ambiental, ele é pentadimensional, baseado nas ideias de Naci Sachs, e que, portanto, inclui mais duas outras dimensões. A dimensão territorial, que remete à necessidade de um planejamento como pressuposto para a sustentabilidade ambiental, como já consignado na própria Declaração de Estocolmo de 1972, e a dimensão considerada étnico-cultural, que abrange também a necessidade de uma proteção ambiental que garanta diversidade cultural, que garanta respeito à diferença e que, portanto, também se preocupe com o ser humano que se encontra, né, no lugar, no local onde as ações de intervenção sobre o meio ambiente irão se instalar. Nós vimos que a jurisprudência brasileira, ela tem evoluído no sentido de determinar uma proteção mais efetiva do meio ambiente, mas que ela ainda oscila no que diz respeito à importância que é dada a essas três dimensões tradicionalmente componentes do significado de sustentabilidade ambiental. Citamos aqui o exemplo da represa Billings, em que a dimensão social deu lugar à necessidade da proteção ambiental, né? Mas frisamos o entendimento que nem sempre essa dimensão social ela é considerada como sendo algo relevante na composição do significado de sustentabilidade ambiental. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva e deixo registrado aqui que vocês podem entrar em contato comigo pelo ambiente virtual para discutirem eventuais dúvidas ou questionamentos sobre o conteúdo da aula.